Olá pessoal, tudo bom? Vamos falar um pouquinho sobre a função exponencial. Coloquei dois exemplos de função exponencial aqui. 10 vezes 2 na x, 10 vezes 1 meio na x. Estou tentando chegar nessa expressão aqui. Vamos tentar entender o que esses coeficientes representam. A vezes b elevado a x. Como o nome da função já explica, é uma função exponencial porque a variação está no expoente. E a base é essencial para que a gente entenda como ela varia, como vai ser a progressão dessa função. Eu vou pegar alguns valores de 10 vezes 2 na x para que a gente possa entender. Vamos pegar um exemplo, tá? X pode ser um número real nesse caso, mas eu vou pegar alguns números naturais para que a gente faça contas sem muita preocupação, sem muito problema. Então, x aqui, y aqui. X valendo menos 1. Eu tenho 10 vezes 2 é menos 1, que é a mesma coisa que 10 vezes 1 meio, que é igual a 5. Certo? Agora, 0. Tenho 10 vezes 2 na 0, que é a mesma coisa que 10 vezes 1, que é 10. 1. Eu tenho 10 vezes 2 na 1, que é 20. Então, temos termos dobrando. Repare que formou aqui uma progressão geométrica. 5, 10 e 20. Então, uma progressão geométrica de razão 2. Quando eu coloco essa expressão em termos gráficos, eu vou observar essa progressão geométrica variando, com a vantagem de que o nosso gráfico vai trabalhar com números reais. Vamos fazer um desenho, então, pausa aí, anotou no teu papel, tá? Anota aí, importante, não fica assistindo sem estar anotando, é importantíssimo que a gente trabalhe juntos. Eu vou colocar esses valores que eu calculei aqui em um plano cartesiano. Retomando, que valores eu encontrei? Menos 1 e 5, 0 e 10, e 1 e 20. Coloco eles no plano cartesiano. Menos 1 aqui no x, 5 aqui. Eu venho fora da escala, tá pessoal? 0 e 10, então dobrando. E 1 e 20. Eu posso reparar que aqui, unindo os pontos, eu vou encontrar a curva exponencial. Então agora, deixa eu apresentar um conceito importante para vocês. Todo gráfico de função exponencial vai ter uma curva como essa aqui, onde ela tem cada vez mais declividade para cima, porque o que acontece no caso da base 2? Ela vai dobrar cada altura. Aqui nós temos a altura 5, 10, 20. Repara que se eu pegar o 2, teria que cair lá no 40 e já não cabe mais no meu desenho, o 40 está aqui em cima. Se eu pegar o 3, já pulou para cá. Se eu pegar o 5, já está pulando do quadro, já está saindo fora. E é por isso que se fala muito na preocupação de uma propagação de vírus, por exemplo. Imagina que, cara, não faz sentido negativo, né? Nesse caso, pode até fazer quando eu defino um diferencial negativo, mas imagina que eu tenho 10 pessoas com o vírus. Se cada uma passa para 2 pessoas, então na primeira etapa de passagem temos 20. Depois 40, depois 80, e depois fica difícil de mensurar. Esse gráfico, quando eu olho pela esquerda, na parte aqui dos negativos, ele tende a 0. Agora, pela parte positiva, quando tende para a direita, ele tende a infinito. Então, ele é algo crescente. Não precisamos nem falar de coronavírus, vamos falar sobre uma coisa boa. Imagina que tem um vídeo fofinho lá de um gatinho, de um cachorrinho, onde você propagou para amigos nas redes sociais. Se cada pessoa, porque 10 pessoas receberam esse vídeo, cada pessoa passou para outra pessoa, quer dizer, ela dobra, nós temos essa propagação aqui. Então, em pouquíssimo tempo, temos aí centenas de milhares de pessoas assistindo. Daí o termo viral, né? O vídeo é viral, esse termo é viral. Infelizmente, isso também acontece com a propagação das notícias falsas e das mentiras que nós encontramos, que a gente costuma chamar de fake news. Enfim. Bom, o mais importante é isso. A curva exponencial crescente é essa aqui. Aqui temos uma animação representando o crescimento exponencial de bactérias. Vamos pegar agora um caso da curva decrescente. Repare que eu tenho aqui ao lado, tá? 10 vezes 1 meio na x. Eu vou fazer aqui embaixo uma tabela, como eu fiz com a outra, x e y. Se o meu x for menos 1, eu tenho 10 vezes 1 meio na menos 1, que é igual a 20. Se meu x for 0, eu tenho 10 vezes 1 meio na 0, que é 10. Se meu x for 1, eu tenho 10 vezes 1 meio na 1, que é 5.
Quer dizer, eu inverti o que eu encontrei nos cálculos anteriores, porque eu inverti a base. Essa base é 2, essa base é 1 meio, que é o inverso de 2. Então, o exemplo foi muito conveniente. O que isso me permite fazer? Eu vou já colocar o gráfico aqui do lado, tá? Vamos colocar aqui o plano cartesiano. Opa! Tenho ali o ponto 0, 10. Vamos marcar aqui. Tenho o ponto 1 e 5. Vamos marcar aqui. E tenho o ponto menos 1 e 20. Vamos marcar aqui. E quando eu coloco no desenho, opa! Claro que não está nenhuma obra de arte, mas repara que aqui é o mesmo tipo de forma geométrica, só que eu mudei o sentido. Essa aqui é crescente, essa aqui é decrescente. Pode até afirmar que são curvas congruentes, só que de certa forma simétricas, né? Então, uma está virada para um lado, outra está virada para o outro. Então, aqui nós temos a decrescente tendendo a zero. Esse caso aqui seria muito aplicável a modelos como de decaimento radioativo, de meia-vida, entendimento de uma droga no sangue como antibiótico, por exemplo, equilíbrio de temperatura. Na perícia criminal, por exemplo, o perito pode determinar a temperatura de um cadáver para saber qual foi a hora do óbito, em que momento a vítima faleceu. Então, olhando essa ideia de que ela vai perder a temperatura, claro que nem sempre vai ser metade, no meio, pode ser uma outra taxa. Cabe ao cientista calcular essa base da exponencial aqui. Então, o que a gente pode fazer? Vou apagar aqui. Tu já deu pausa, já anotou esses dois exemplos aí com toda a calma do mundo, sem pressa. Eu vou apagar impunemente para tentar generalizar essa relação que está aqui em cima. Então, o que acontece? Ao invés de pegar A valendo 10 e B valendo 2,5, vou fazer assim. Primeiro caso, B é um número maior do que 1. Como foi o nosso exemplo? 2. Segundo caso, B é um número menor do que 1, porém positivo. Ele não pode ser 0, tá? Não pode ser 0 nem número negativo. Quando B é maior do que 1, a nossa curva exponencial ela vai ter a inclinação crescente. Ela tem que aumentar cada vez mais porque ela aumenta B vezes a cada unidade. Então, ao multiplicar por B, ficamos com essa curva aqui cada vez mais acentuada para cima. Já essa aqui, quando B é menor do que 1, eu estou multiplicando por um número como 1 meio, 1 terço, 1 quinto, 0,2. Então, eu estou fazendo reduções. Então, a nossa curva exponencial fica decrescente. Então, passou. O que isso quer dizer? Quer dizer que a base vai mandar na variação da função. Tu vai olhar para a base. Tá? Se o B é maior do que 1 é crescente, se o B é menor do que 1 é decrescente. Só isso. Agora, o que esse A tem a ver, professor? Olha só, se eu coloco x valendo 0, eu vou ter B da 0 vezes A. Então, aqui temos a intersecção no valor A. Então, aqui temos uma intersecção no ponto 0 e A. A mesma coisa no outro caso, porque eu também teria B, então só que a diferença é que o B seria um número menor do que 1 e positivo, então B na 0 é 1 vezes A da A. Então temos aqui a intersecção no ponto 0A. Tá? Outra forma de analisar geometricamente esse valor A é como se ele fizesse uma ampliação na tua fórmula. Então, ao multiplicar por A, ela se esticou, digamos assim. Se o A fosse 1, cruzaria no 1. Se o A fosse 10, cruzando 10, porque ele esticou 10 vezes. Bem importante a gente pensar nisso. Bom, tem um coeficiente que eu ainda não falei, que é esse aqui, ó, que eu posso adicionar à expressão, que eu vou chamar de C. Esse coeficiente é extremamente importante para falar sobre algo chamado assíntota. Professor, que tal de assíntota é essa? Olha só, passo do princípio que você já copiou essas informações, eu vou apagar, tá? Para poder usar o espaço aqui. Vou retomar os exemplos anteriores. Imagina que eu tenho aqui y igual a 10 vezes 2 na x,
e y igual a 10 vezes 1 meio na x, e aqui estão os gráficos, 10 e 10, certo? Agora imagine o seguinte, o professor vai lá e soma um valor 2 em ambos os casos. O que isso significa? Significa que eu vou aumentar 2 unidades cada altura que tem aqui. Antes ele tendia a zero pela esquerda e tendia a infinito pela direita. Agora, o meu gráfico sobe, de certa forma, 2 unidades. É como pensar assim, ó. Os pontos que nós tínhamos antes eram 5, agora é 5 mais 2, 7. Depois tinha o 10, fica 10 mais 2, 12. Depois tinha o 20, fica 20 mais 2, vou apagar melhor aqui, ficou borrado. Melhora, 20 mais 2, que é 22. Então, todos aumentaram 2 unidades. Consequentemente, esse gráfico sofre uma elevação de 2 unidades. Então, vamos fazer assim, ó. Eu vou marcar uma linha tracejada aqui no valor 2. Eu chamo essa linha de assíntota. Atenção aí, o pessoal que já estudou função racional, tá? A gente falou bastante em assíntota nas funções racionais. Assíntota é aquele valor que o gráfico, de certa forma, se aproxima cada vez mais, mas nunca chega a atingir esse valor. Então, ele sofreu um deslocamento de 2 unidades, certo? Então, repara também que a nossa intersecção se alterou, porque antes era no 10, agora vai ser 10 mais 2, vai ser no 12. Então, o que esse 2 causou? Eu posso afirmar que temos uma assíntota. No caso, é uma assíntota horizontal em y igual a 2. Tá? Então, na prática, só muda o desenho ali, sobe 2 unidades e faz o teu desenho 2 unidades para cima. Temos que a intersecção foi no ponto 0, 12, que seria 10 mais 2. Lá no outro caso vai acontecer a mesma coisa. Eu até vou apagar para a gente refazer, para poder pensar junto. Sabíamos que era decrescente, lembra? A base é 1 meio, ele me dá o valor decrescente. Multipliquei por 10, cruzaria no ponto 0,10, mas não vai cruzar. Por quê? Porque temos uma assíntota de valor 2. Então, ó, subiu 2 unidades. Subiu, colocamos a assíntota primeiro. Eu sugiro fazer assim, tá? Não é obrigado a fazer, mas para não me perder, prefiro começar pela linha. Já sei que é decrescente, então faço o meu esboço decrescente. E penso, onde é que vai cruzar? Bom, seria no 10. Como subiu 2, cruzou no 12. Tudo que está escrito aqui embaixo vale o que está aqui também, certo? Imagina agora que esse valor C, né, que eu coloquei como 2, atribuí 2, fosse negativo. Então, a assíntota seria mais embaixo. Vou fazer um exemplo aqui embaixo. Y igual a 10 vezes 1 meio na x menos 10. Então, o que eu faço? Eu começo no gráfico. Traço uma linha lá no menos 10. E aí eu sei que é decrescente, então vai cruzar 2 unidades, não, como tem 10 aqui, vai cruzar 10 unidades para cima, então 10 unidades acima de menos 10 é 0. É que minha assíntota também é torta, né? Na verdade vai chegando, a gente começa a fazer tudo, faz tudo, mal feito. Então, mais um exemplo aqui, pessoal, tá, de função decrescente. Vamos generalizar um pouquinho antes de fazermos questões, tá? Olha só. Tu já copiou aí, dá pausa, copia tudo direitinho enquanto eu começo a generalizar. Então, como eu estava dizendo, vamos generalizar um pouco dessa expressão. O que nós temos aqui? Ó? O B é a base. Então, ó, ele vai dizer quando a função é crescente ou decrescente. Se B é maior do que 1, função crescente. Se o B é maior do que 0 e menor do que 1, função decrescente. O C gera a nossa assíntota, que no caso vai ser horizontal, tá? Mas basta lembrar que ele é assim, aquele valor que a imagem entende a ele. E o A causa uma ampliação vertical, ampliação ou redução, caso ele seja menor do que 1.
Mais um exemplo. Y igual a 3 vezes 2 na x mais 4. Como é que eu faço isso? Primeira coisa, olha para a base. 2. 2 é maior do que 1, função crescente. Vou crescendo. 4 é a assíntota horizontal. Vou desenhar minha assíntota horizontal lá. 4, efeito especial. Crescente. Bom, o que diz esse coeficiente aqui? Ó, que é 3 unidades acima, tá, da assíntota. Como eu tenho 4, 4 mais 3, 7. Cruzou aqui no 7. Tudo bem que a minha escala não está nada boa, mas temos uma boa aproximação aqui. Lembra que é um esboço, tá? Quase uma caricatura do gráfico. Foi? Vou apagar e fazer outro exemplo. Anota aí, tá? Pausa o vídeo e anota aí. Dez vezes 1/3 elevado a x mais 4. O que eu olho primeiro? A base. A base é o que mais importa. 1/3. 1/3 é menor do que 1 e maior que 0. É decrescente. A assíntota no 4. Opa! Faz a assíntota. Curva decrescente. Deixa eu melhorar a minha escala aqui. 4 aqui embaixo, para dar espaço. Lembrando que ele se aproxima cada vez mais da assíntota, tá? Como se ela fosse um ímã puxando ele ali. Bom, esse termo aqui é 10, quer dizer que eu tenho 10 unidades acima da assíntota. Então, isso aqui é 4, aqui tem que ser 14. Tudo bem que o desenho está que nem a minha cara, né? Não concordem. Mas é um esboço, como eu disse, uma caricatura aí do gráfico. Mais um exemplo. Lembra, né? Pausa o vídeo, anota e antes de olhar o outro, tá? Senão vai ficar uma confusão na tua cabecinha, na tua mente. Vamos pegar y igual a 3 na x mais não, menos, todos foram com mais. Tá, menos 9. Tá. O que eu tenho aqui? A minha assíntota vai ser negativa. Então eu vou lá no menos 9 e faço a minha linha assíntota, lá no menos 9. O que eu vejo? Ó, o termo que está multiplicando a base, que eu sei que é crescente porque é 3, é 1. Então aquele coeficiente 1 ali, quer dizer que é uma unidade acima da assíntota. Então eu vou cruzar no menos 8. E a função é crescente. Cruzou aqui, ó, aos efeitos especiais. Professor, se eu quiser saber que ponto é esse, bom, aí faz o seguinte, tu vai resolver a equação exponencial. 3 na x menos 9 igual a 0, 3 na x igual a 9, 3 na x fator 9, né? 3 ao quadrado, x vale 2, então esse é o ponto 2. Foi, pessoal? Então assim, ó, tá aqui o nosso primeiro esboço, vamos pegar mais um exemplo ainda para garantir que você não vai sofrer por faltas de exemplos do seu professor. Então temos aqui y igual a menos 2 na x mais 5. Aí a pessoa pode dizer assim, bah, professor, tu acabou de escrever lá em cima que a base é maior que 0, né? Como é que tu bota uma base menos 2? Não é base menos 2, a base é 2. A base seria menos 2 se houvesse um parênteses, assim, ó, não existe esse parênteses. Então o que acontece? É como se eu tivesse y igual a menos 1 vezes 2 na x mais 5. O nosso coeficiente é menos 1. O nosso coeficiente, o nosso a, é um valor negativo. Então, por ser negativo, ele vai causar uma reflexão nessa curva conhecida. Aqui temos a curva 2x mais 5. Eu vou cuidar agora de menos 2x na 5. Então, vai ficar uma coisa assim, simétrico a ele. Bastor, ficou uma curva decrescente. Exatamente, brilhante. A base é 2, que lembra de uma função crescente. Mas, por causa dessa correção, né, houve uma reflexão e ficou decrescente. Porque assim, ó, pensa comigo, aonde era 6, ficou 4. Porque aonde eu tinha mais 1, ficou menos 1. Onde eu tinha mais 2, ficou menos 2. Onde eu tinha mais 4, ficou menos 4. Onde eu tinha mais 8, ficou menos 8. Então, gerou essa simetria aqui, certo? Para analisar isso aí, lembra que tu pode usar o Microsoft Math, o Wolfram Alpha também para trabalhar com gráficos. Coloca vários
vários gráficos aí, tá? E vamos trabalhar em princípio aí sobre isso aí, desculpa. A gente fica nervoso em videoaula, gente, é normal, eu também não estou acostumado, tenham paciência. Bom, esse foi o último exemplo, teremos mais ali na apostila, no nosso material didático. Eu gostaria agora que vocês fizessem algumas questões, tá? Eu vou colocar aqui no quadro para vocês desenharem e logo a seguir eu vou resolver essas questões no quadro para vocês. Tudo borrado. Então já sabe, né? Pega a folha de papel, aperta a pausa, anota aí e resolve todos eles. Bom, eu parto do princípio que você apertou pausa, resolveu as questões, então eu vou acelerar um pouquinho o vídeo, porque eu vou resolver todos os gráficos aqui do lado, tá? Voltamos à velocidade normal. Então, o que eu fiz aqui? Ó? Gráfico do item A, eu vejo que a base é 7, então ela é crescente, e o A vale 10. Então, eu estou no 10, o C vale 0, então a síntota está no 0, ele tende a 0. Gráfico do B, a síntota negativa no menos 27, função crescente, base 3, cruzou aqui. Não achei a raiz por preguiça, tá? Eu poderia ter encontrado a raiz fazendo 3 na x menos 27 igual a 0. Vocês que são ótimos alunos vão encontrar a raiz sempre. 3 na x igual a 27, fatório 27. 3 na x igual a 3 ao cubo, x é 3, então aqui temos a abscissa 3. Foi? Item C, também função crescente de base 2, o A é 10, a síntota é 10 também, então desenho uma linha no 10, função crescente, 10 mais 10, 20, cruzando 20. A escala está estranha, né? Esse aqui tem 10, aqui tem 10, a escala está estranha mesmo, tá? Desculpa aí, é uma licença criativa, uma licença poética aí, para te pensar mais e desenhar melhor do que eu, tá? Uma forma de estimular o aluno. Bom, D, 10 na x mais 1 mais 5. Cuidado com esse D, tá? Porque eu tenho 10 na x mais 1 mais 5. Opa! Estou vendo que a idade está chegando. D é menos 10 vezes 10 na x mais 5. Está olhando E, perdão, tá? É a idade chegando. Então, o que eu tenho aqui? Ó? Esse menos 10 faz com que o gráfico fique simétrico. Eu poderia começar, eu vou aproveitar aqui, ó, vou apagar e fazer junto contigo, com toda a calma do mundo, caso você não tenha acompanhado minha linha de pensamento. Para não ficar afobado, eu vou trabalhar como se fosse 10 vezes 10 na x. A síntota é no 5, desenho a minha síntota, tá lá. E aí seria crescente ainda multiplicada por 10. Então ele cruzaria, não vai cruzar, cruzaria no 15, que seria 10 unidades acima de 5, tá? Por causa desse 10 aqui. Mas, como não é 10, é menos 10, ele fica simétrico, então vai ficar 10 unidades abaixo do 5. Fica uma coisa assim, ó. Lembrando que aqui é 5 e 0. Então 10 unidades vai pegar aqui no menos 5. Opa! Foi, tá? Tudo bem que ficou um desenho que nem minha cara de novo, mas a ideia está aí, tá? Eu te desafio a fazer um desenho melhor, então não vai ser muito difícil, mas pelo menos você vai praticar. E o item E, repare o item E, agora sim eu acertei o item E, 10 na x mais 1 mais 5, tá? Repare que esse x mais 1 aí é para ver se tu está atento. Então, o que é 10 na x mais 1? É 10 na x vezes 10 na 1. Então, na verdade, nós temos o coeficiente A sendo 10. Então, assim está no 5, 10 unidades para cima do 15, muito parecido com a questão anterior, certo? Então,
Bons estudos, pessoal, pratiquem. Essa foi a primeira aula, a gente tem muita coisa para falar sobre função exponencial. Eu espero ter ajudado. Um forte abraço.